Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton C. Braga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Vamos falar agora de uma série de livros que publicamos lá a partir dos anos 70, 80, 90 e até depois, e que fizeram muito sucesso. Nós vamos falar da nossa coleção de livros da Saber Eletrônica, Circuitos e Informações, e depois que se transformou em Circuitos e Soluções. O que acontecia? Lá naquela época eu fazia as revistas, e a gente precisava ter o máximo de matéria possível e às vezes ficavam buracos nos artigos. Não tinha um anunciante, não tinha alguma coisa para pôr ali referente a um assunto que não fosse eletrônica. Então nós resolvemos preparar o quê? Ao longo da nossa carreira, nós colecionávamos circuitos. Tudo que aparecia eu guardava, anotava, recortava. E eu tinha milhares de revistas e tinha muitos livros de circuitos. Tem até um deles, que eu vou falar qualquer hora para você, que era o João Marcos, por exemplo. Era um livro de mais ou menos 2.000 páginas só de circuitos. E naquela época era muito comum as editoras internacionais fazerem livros de circuito, coletâneas de circuito. Alguns eram muito bons, porque tinham uma descriçãozinha melhor. Mas alguns não eram bons. Alguns o cara simplesmente colocava o circuito. Aí ele foi assim, fonte de alimentação e punha um circuito. Certo? Amplificador, punha lá o circuito. Às vezes nem a potência dava. Você tinha que ficar adivinhando. Então eu resolvi, eu vou fazer alguma coisa semelhante para os nossos leitores na revista. Eu vou colocar lá uma seção que tenha circuitos que sejam úteis, mas que não precisa ter muita descrição, que não são meus, são circuitos que eu achei em algum lugar e achei interessante. Então eu citava, inclusive, às vezes, a fonte. Olha, esse circuito foi encontrado numa Practical Electronics inglesa de 1988, por exemplo. Ele faz isso, isso, isso e isso. E eu dava os elementos. E assim eu fui colecionando. Eu tinha milhares deles. Na realidade, hoje, eles estão lá na seção Banco de Circuitos. São mais de 20.000. E eu ainda não coloquei todos que eu tenho. São 20.000 circuitos. E eu fazia o mesmo com informações úteis. Por exemplo, eu achava lá numa revista uma informação resumida sobre um componente que estava sendo usado agora no começo. Por exemplo, diodo 1N34. Tinha lá informações básicas. Eu punha a pinagem e punha essas informações básicas como informação. Uma fórmula útil. Por exemplo, muitas dessas fórmulas acabaram indo para o meu livro, que é aquele que tem fórmulas eletrônicas. Eu acabei colecionando essas fórmulas, né? Então eu passei a ter uma enorme quantidade de circuitos e de informações. E, lógico, soluções também. Então nós começamos a fazer uma série de livros chamados Circuitos e Informações, que fazia grande sucesso, porque tinha lá circuitos e informações em grande quantidade para os nossos leitores. Não me lembro quantos exemplares a gente fez. Nós temos, me parece que foram 11 volumes da série Circuitos e Informações. Aí nós tivemos um intervalo. E em seguida a editora relançou com novos circuitos e um novo formato e um novo nome, Circuitos e Soluções. Então, também fez sucesso. Fizemos muitos volumes de Circuitos e Soluções. E é lógico que hoje tudo isso está lá na nossa seção Banco de Circuitos. Mais do que isso, eu refiz muitos desses volumes de uma maneira atualizada. Eu acabei pegando o textinho de cada um e também relancei na forma de livros, que estão lá mais refeita, certo? Pela minha editora. O Banco de Circuitos, volume, vocês têm todos eles aqui. Se você quiser ter, por exemplo, de volta, você lá no passado tinha a sua coleção e por algum motivo você achou que não ia usar mais, se desfez, ou como acontece, muitos emprestam para os amigos que não devolvem, né? E você gostaria de ter de novo aqui na sua estante a coleção dos seus circuitos e informações, circuitos e soluções, e você pode ter a mesma coleção na forma de banco de circuitos. O que eu fiz é modificar um pouco a abordagem.
Lá naquela época, no passado, a gente tinha circuitos e informações, circuitos e soluções variados. Eram temas variados. E não era um assunto específico. E eu resolvi, ao relançar pela minha editora, a mesma coleção temática. Então assim você pode lá encontrar um volume 2, com circuitos só de fontes. Da mesma forma você pode encontrar lá o volume 3, só com circuitos de osciladores. Você entrando na descrição do vídeo, aí você tem o acesso lá à seção da editora que vende esses livros. Você pode ter na versão impressa, e é lógico, bem mais baratinho, você pode ter na versão virtual. E é claro, se você não faz questão de ter a impressão em livro, ter a versão em livro, você tem a maioria deles já no nosso site, na seção Banco de Circuitos. E as informações que vinham junto, né? Você tinha lá várias tabelinhas com símbolos de componentes, algumas configurações, você tinha modo de ligar transformador, tinha uma porção de coisas. Você tem na seção do site chamada Informações Úteis. Enfim, foram circuitos que fizeram uma época. Livros, banco de circuitos, circuitos de informações e circuitos de soluções que fizeram época e até hoje existem e que eu vou continuar fazendo, porque eu tenho mais de 20 mil circuitos para enviar em novas edições. Se você gostou desse vídeo e você gostaria de ter lá o seu banco de circuitos, o seu circuitos de soluções ou ainda circuitos e informações, entre lá na descrição deste vídeo e veja como fazer. Deixe o seu like e continue nos acompanhando. Até mais! Voltamos em breve com novos vídeos falando de nossos artigos que marcaram a época, nossas publicações e muito mais.